Então, passo a palavra para o Leozinho para relatar alguns depoimentos dele. Obrigado, Tadeu Martins. Eu queria, primeiramente, agradecer ao convite e agradecendo ao prefeito Paulo Renato, tenho certeza que agradeço a toda a comunidade de São Francisco de Assis, mas também queria, prefeito, fazer um agradecimento especial a essa sua comissão que tem lá lutado e trabalhado em prol de que esse nosso ritmo gaúcho, né, seja reconhecido como patrimônio material. E se me permita citar o nome de cada um. Ao querido Regis, com a sua sempre gentileza, né, atenção, educação, uma pessoa de fino trato, pessoa que eu guardo no lado esquerdo do peito e todo o grupo do Asas do Fandango, pelo qual eu tenho o maior carinho. E também aprecio que nos conhecemos em Porto Alegre, né, o seu trabalho, o seu labor em prol não só do ritmo bugio, do reconhecimento, mas como em prol de toda a cultura de São Francisco de Assis. Conheci hoje também a Fabiana, né? Queria te dar parabéns pela organização, que lindo museu vocês têm aqui. Eu já vou levar uma invejinha boa de vocês aqui, porque São Chico de Paula não tem um museu, tem que criar um museu, de repente roubar para lá, para te organizar um museu lá para nós. Parabéns. E também ao entusiasmo, né, do Valdevir, grande tradicionalista, ele quando fala no bugio, ele fala com a ênfase assim, que a gente tem que realmente reconhecer o seu valor. E eu tinha uma grande vontade de conhecer São Chico de Assis. Eri Cortes também, grande amigo, grande cantor, já nos encontramos lá pelo Ronco do Bugio de São Chico de Paula, prazer de te rever aí. E eu sempre tive uma grande curiosidade em conhecer São Chico de Assis, porque logo na segunda ou terceira edição do Ronco do Bugio, apareceram uns concorrentes lá, se eu não me engano, era o João de Almeida Neto e o saudoso Rui Biriva, né? Que eles cantavam, Tadeu, exatamente isso que nós estamos falando agora. Eles diziam o bugio, é de Assis, é de Paulo, é de Assis, é de Paulo. E então cada um cantava um verso, né? E eles terminavam dizendo que o bugio, na realidade, era do Rio Grande do Sul. E foi muito aplaudido, acho que foi até a música mais popular, né? Foi o primeiro Ronco do Bugio foi em 1986, eu acho que foi pelo terceiro, ali por 88, mais ou menos. É uma música muito bonita e que eu acho que foi a mais popular, foi muito aplaudida. A partir daquela música, eu digo, tem que conhecer o São Chico de Assis, né? Porque eu recém estava começando na musicalidade, porque o nosso festival começou assim, vou ser bem breve, não quero ser monótono, né, e nem enfadonho. O nosso festival Ronco do Bugio, ele vai para a sua 30ª edição o ano que vem. Esse ano completamos 29 edições. E no momento que eu digo assim, nós vamos para a 30ª edição, eu fico na maior torcida, prefeito, que São Chico de Assis venha de novo com a querência do bugio, que faz muita falta, não só para a comunidade e para a região de São Francisco de Assis, mas para todo o Rio Grande. Eu chego a me arrepiar assim, quando eu falo assim, seria mais um, né, nessa luta atávica, né? E as edições que aconteceram aqui foram históricas, foram marcantes, né? E ter a certeza, prefeito, que o festival, ele ajuda a divulgar o nome da cidade. Por vezes eu estou fazendo alguma palestra por interior do estado, mesmo fora do estado, então eles Léo, então tu é lá de São Chico de Paula, a terra do Ronco do Bugio. Vejam que por vezes o festival transcende o nome da cidade. Tudo isso traz turismo, traz pessoas novas, traz artistas, movimenta a cadeia produtiva artística. Então não vamos ficar na torcida, né,
que isso aconteça novamente aqui em São Chico. Mas então o primeiro ronco do bugio aconteceu lá em 1986, tá? E eu não sei quando é que aconteceu o primeiro aqui, Valdir. 93. Nós ocorreu porque o gaiteiro dos Serranos, Edson Dutra, que achou que tinha que fazer o festival, foi do prefeito, nosso saudoso prefeito Luizinho, foi feito num lonão de circo, tinha um circo passando na cidade, dizia, olha, tira os artistas e vamos fazer o festival. Estava no campo do Clube Atlético Serrano, uma noite de renguear frio, lá no mês de agosto, em cima da serra. Então, um vento chegava a levantar, um circo muito humilde, assim, as lonas rasgadas, mas foi o primeiro e era no meio de semana, que era para que os conjuntos de baile pudessem participar, né? Você sempre tem compromisso, sábado, domingo, né? Então, o ronco do bugio, em seu início, era no meio de semana, numa quarta-feira, quarta, quinta, terça, quarta, e aí participavam os serranos, os mirins, né? Os grandes conjuntos da época, assim, né? Participavam, concorriam normalmente, tanto é que quem ganhou o primeiro ronco do bugio, que para mim é o bugio mais bonito desses 30 anos, foi o Leonardo, acompanhado dos Monarcas, cantando Levanta Bugio. Levanta Bugio. Depois fizeram, para ver qual era o bugio da década, ganhou Levanta Bugio de novo, fizeram o bugio dos 20 anos, ganhou Levanta Bugio. Então, foi. E aí eu comecei a participar, e inclusive essa música que citaram ali, Brasil de Bombacha, ele era um bugio, botei concorrendo no ronco do bugio, não recebeu prêmio nenhum, para variar, né? Não recebeu prêmio nenhum. Depois os Monarcas resolveram gravar e se tornou quase que um clássico nacional, principalmente essa música Brasil de Bombacha, ela faz uma homenagem àqueles gaúchos, bravadores, né, que saíram passaram para cima do rio Mampituba e foram colonizar o resto do país, Mato Grosso do Sul, né, Acre, Rondônia, né, nossos desbravadores. Então nós fizemos essa homenagem ao Brasil de Bombacha. Foi o primeiro bugio que eu... Pois não? Mas o Brasil de Bombacha não foi gravado primeiro pelos tiranos? Foi gravado pelos tiranos, nesse ronco do bugio, que não recebeu premiação alguma, tá? E aí os Monarcas regravaram, e no momento que regravaram, ele se tornou quase que um clássico nacional, né? Digo quase, mas o Gildinho me disse que quando eles tocam, principalmente lá na Bahia, Brasília, assim, as pessoas param de dançar, fazem a roda, dão a mão e começam a dançar em círculo, assim, e diz que choram de pingar no chão, o Gildinho, não sei se é verdade, né? Mas é a saudade de quem está longe do pago, da querência, quem saiu do Rio Grande saber o que é isso, né? Enfim, então nós estamos lá, né? E aí eu comecei a participar do ronco do bugio, e o meu contato, assim, eu louvo muito o trabalho do Salvador Lamberti, assim como vocês, acredito, respeito e preserve e divulgue, eu também acredito muito no trabalho do Salvador Lamberti. Uma pena que ele não possa estar aqui com a gente hoje, mas de repente espiritualmente, assim, não está fisicamente, mas está espiritualmente. O trabalho dele, a devoção dele, as pesquisas que ele fez são sensacionais e devem ser sempre preservadas. E esse contato que vocês, Valdevino, tiveram mais forte com o Salvador, e tem até hoje, eu tive com o Oneide Bertucci. O Oneide Bertucci, eu conheci ele de uma forma até meio engraçada, porque eu tinha um cabelão que nem um menino que dançou o bugio, aqui está lá ele, né? Tinha um cabelo parecido com o teu, assim, batendo quase na cintura, e eu trabalhava numa loja de disco, na estação rodoviária de São Francisco de Paula. Então, naquele tempo, eles vinham experimentar os discos de vinil, essa gurizada mais nova nem sabe o que é disco de vinil. E eu detestava a música gaúcha, não gostava. Olha só no que eu me transformei. Eu detestava a música gaúcha. Então, quando vinha para experimentar um disco gaúcho, eu botava só o início, eles pediam para ver, tinha algum lançamento, eu botava só o iniciozinho de cada faixa, Tadeu, porque eu não queria. E quando era um Rolling Stones, uns Beatles, um Alice Cooper, eu deixava rodar o disco inteiro, ficava 40 minutos ali escutando o disco. E um dia eu estava lá e tinha chegado naquela manhã, o disco Velha Porteira,
do Oneide Bertucci e Paulinho Siqueira daí, né? Estava ali, estampamos na frente ali o Velha Porteira, né, uma loja de disco na rodoviária de São Francisco de Paula. A pessoa entrava para comprar passagem, tinha que passar pela nossa lojinha. E aí estava ali o Velha Porteira e eu estava ali escutando e chegou um senhor alto de óculos, olhou, ele ia para a rodoviária falar com o dono da rodoviária, o senhor Daí Santos, que era um amigo dele. Então ele olhou o disco ali, parou e veio para a nossa loja. Tipo, mas já chegou aqui, nem eu não tenho esse disco ainda. Eu não sabia quem era, né? Ele disse, tu podia experimentar para ver como é que ficou para mim? Lá foi o Léo, né? Botando só o iniciozinho de cada música. E aí ele disse assim, tu não, muito inteligente, tu não gosta da música gaúcha? Não, realmente eu não gosto. Pois é, mas se tu conhece a música gaúcha, tu escuta as mensagens que ela te traz, tu sabe de quem que ela te fala, do atavismo, do chão, do telurismo, da tua terra, da tua gente, dos teus ancestrais. Digo, não, nunca me preocupei com isso. Então, uma hora tu para pensar, para escutar e para conhecer e refletir melhor. E eu fiz aquilo. E aí ele comprou, pagou o disco e foi lá falar com o dono da rodoviária. E eu, quem é esse chato aí, cara? Eu perguntei para o meu colega que trabalha. Cara, esse é o Oneide Bertucci, é o autor do disco, o dono do disco aí. Então, a partir daí, eu me direcionei, fui conhecer o nosso CTG Rodeio Serrano, que eu nunca tinha entrado no CTG, já isso com 15, 16 anos. Fui conhecer o CTG lá, conheci minha esposa, estamos casados aí há 36 anos, 37 anos. Em agradecimento a esse direcionamento que o Oneide fez para a minha pessoa, para o rumo, graças a Deus, da cultura gaúcha, né, que muito me deu e muito me dá, tanto é que eu estou aqui hoje desfrutando desse prazer de estar aqui com vocês, do Assisense, pela primeira vez, espero que seja a primeira de outras tantas. É a cultura gaúcha que me forneceu isso, e além de tantas alegrias e tantos prazeres que a cultura. Então, em contraponto, em contrapartida ao Oneide ter me direcionado para a cultura gaúcha, eu escrevi um livro. Que são 306 cestilhas, Tadeu, em homenagem, contando a vida artística do Oneide Bertucci. O meu primeiro dos meus 9 livros foi em retribuição ao Oneide Bertucci. E era muito engraçado, porque eu ia lá para a casa dele em Caxias, né, para contar a vida dele, eu botava no papel e ali eu levava para Porto Alegre, eu ficava lá. E aí, só que o troço não estava rendendo, porque recém ele tinha perdido a companheira dele, num acidente que ele foi teimoso, resolveu dirigir depois de um baile e se acidentou, e a companheira dele acabou morrendo e ele se sentia culpado, né, por aquilo ali. Então, eu estava lá na casa dele, uma baita de uma mansão lá em Caxias, e eles começavam a me contar as coisas. Léo, olha lá, olha. Eu olhava assim, está descendo a escada, ela descendo a escada. Eu olhava e não tinha ninguém, né? Mas quem é o Ney? Quem é que está descendo a escada? A Flávia, olha como ela está linda, toda de branco, toda... Então ele estava assim, não estava dando certo, então eu ia para casa e depois da datilografia, me datilografava a vida dele e eu ia metendo verso. Então eu fiz o meu primeiro livro em homenagem ao Oneide, que por sinal vai ser relançado agora em janeiro do ano que vem, porque no dia 5 de janeiro de 2023 completa-se o centenário de nascimento de Oneide Bertucci. Isso é só para falar do meu conhecimento, da minha amizade com o Oneide, da importância que ele teve no ritmo bugio, né, que foi o primeiro bugio a ser gravado, né, Valdemir, no disco Coração Gaúcho, em 1955, junto com São Francisco, a Terra é Boa, Filho da Saudade, Cancioneiro das Coxilhas. Ele gravou o Casamento da Doralice, que foi o primeiro bugio gravado. Então, minha gente, eu queria dizer de tudo isso. Por que eu falei no festival, por que eu falei no Oneide, eu não vou me apegar assim em origem lá, porque eu teria histórias para contar, por que o pessoal do Serrano, qual é a ideia que se defende, não digo eles, digo nós, né? Mas eu acho que não vem o caso aqui que o bugio, né, nos dias de hoje transcende, né, essas
essas terminologias, essas regionalidades, ao objetivo maior que a gente quer alcançar, que é o reconhecimento. Por que o reconhecimento? Porque o reconhecimento vem facilitar tudo isso que eu estou falando. Por exemplo, festival. Nós vamos para a nossa 30ª edição. Sabe quantas vezes nós conseguimos um projeto na Lei de Incentivo à Cultura, nesses 30 anos de Ronco do Bugio? Quantas vezes nos foi dado para a gente, daí, através da Lei de Incentivo à Cultura ou a Lei Rouanet, tu vai nos patrocinadores, né? E aqui o ICM queria para as firmas que pagariam lá para o governo do estado, acabam dando para o festival. Sabe quantas vezes nós conseguimos, pela Lei de Incentivo à Cultura, realizar um ronco com apoio da Lei de Incentivo à Cultura? Nenhuma. Nunca conseguimos. Sempre a prefeitura, o prefeito tinha que ir lá e desembolsar 150, 160, 200 mil, porque a gente nunca conseguiu. E se a gente conseguisse o objetivo agora, Priscila, Valdemir, toda a comissão, Regis, de transformar o bugio no patrimônio material, eu digo, porque eu fiz parte, saí esse ano, do Conselho Estadual de Cultura. Quando aparece um projeto, assim, patrimônio material, a gente, todos os 24 conselheiros, olham com outra cara. Não, opa, aqui tem farinha no saco, tem café no bule aqui, e acaba liberando verbas. Isso é muito importante. Além dos editais, não é verdade, Léo? Muitos editais são direcionados especificamente para quem faz parte quem é do patrimônio imaterial. Então a gente tem que se unir, tem que conseguir. E eu acabei escrevendo aqui, Rafael, uma frase que tu disse assim: trabalho em conjunto de diferentes municípios. A gente tem que trabalhar em conjunto. São Chico de Paula, São Chico de Assis, né? Deixar essas disputas folclóricas assim. Vamos continuar dizendo que o bugio é daqui, que é de Salvador, outros vão dizer que é de Júlio de Castilhos, como já apareceram dizendo que é de São Luís Gonzaga. Eu acho que nesse momento, né, quando a gente continua nessa peleia, né, prefeito, é que ela é até divertida, é boa, é uma briga boa, mas de momento eu acho que o negócio é a gente se abraçar e seguir nesse rumo assim. E eu até, dentro desse projeto, nós já vinha falando sobre isso, vocês chegaram aí a Porto Alegre, lá, eu fiz uma música, depois entrou um repórter na jogada, aí eu acabei me estressando um pouco, né, porque a gente tem que fazer isso aí sem ambicionar vaidades, principalmente vaidades pessoais. A gente tem que trabalhar em conjunto, como vocês estão fazendo aqui, né? Então, aí eu escrevi uma música justamente em homenagem, feliz que eu estava, faceiro que eu estava, com essa união de São Chico de Paula e São Chico de Assis. E eu fiz assim, me lembro que eu terminava dessa maneira a minha música. São Chico de Paula, São Chico de Assis, que ideia feliz fazer união. Seremos mais fortes, assim deste jeito, o trato está feito, nós somos irmãos. Era isso aí, meus amigos. Muito obrigado.